Abra a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Deus, gente, foi tão bom com o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, durante o dia tinha uma coluna de nuvem. E o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, ou seja, iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Você vê que povo, esse povo viu coisas extraordinárias, gente. Coisas extraordinárias. Mas mesmo vendo tudo isso, você vai ver mais adiante, eles tiveram o coração duro. Olha lá. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, que era o maná. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Jesus não tinha sido manifesto ainda, mas ele já estava com o povo de Deus. Aquela pedra que Moisés tocou e dela saiu água, era Jesus. Então, Deus não deixou faltar no deserto o pão e a água. Nuvem durante o dia, para o calor não ser abrasador. E à noite, uma coluna de fogo, para iluminar o caminho deles. Que beleza, gente. Olha que coisa, olha que milagre. E eles viram isso todos os dias. Deus guiando para a terra prometida, tirando-os da escravidão e levando para a terra que emana leite e mel. Continuando. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Gente, eu faço uma pergunta para você. Deus é muito exigente? Hein? Ele cobra de nós coisas impossíveis, coisas que a gente não dá conta de fazer. Ele trata a gente a ferro e fogo? Não. Deus é extremamente bom. Ele fazia tudo que o povo pedia, mas mesmo assim, ele não se agradou da maioria deles. Por quê? Eles viviam murmurando, você vai ver mais à frente, reclamando, achando ruim de tudo, botando dificuldade. Ficaram prostrados no deserto. Gente, não é difícil agradar a Deus. Não. Mas a pessoa tem que ter consciência do que ela é, do que ela era e de quem é Deus. Por exemplo, lembra como era a sua vida antes? Eu lembro como era a minha. Olha como está hoje. Muitos aqui têm motivos assim para ficar agradecendo de joelho o resto da vida. Quem tem sido abençoado aqui? Aí a gente tem que lembrar, o que eu era antes? Puxa, olha como eu estou hoje. Poxa, quem é Deus? Poxa, Deus foi o que fez tudo isso na minha vida, que me salvou, que me livrou. Então, se você tiver consciência dessas três coisas, o que você era, como você está hoje e de quem é Deus, você vai ser grato, você vai agradecer e não vai ficar reclamando e murmurando. Só que o povo de Israel agiu errado. Eles se esqueceram que eles estavam lá no Egito, debaixo da chibata, não tinham comida direito, morriam aos milhares,
de maus tratos, de exaustão, de tanto trabalhar, não tinham nada e nem tinha futuro. Deus os tirou daquilo lá com mão forte, destruiu os inimigos deles, que foram os egípcios, o exército de Faraó, os conduziu no deserto, dando vitórias, dando pão, dando água, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, deu vitória sobre os inimigos, e ainda assim, eles não agradaram a Deus. Deus não se agradou deles. E aí o que aconteceu? Morreram. A maioria deles morreu, ficou lá no deserto, gente. Tentaram a Deus. Isso está registrado aí nas páginas da Bíblia, para nós termos como exemplo, e não fazermos as mesmas coisas, igreja. Os mesmos erros que eles cometeram. Porque você pensa que nós somos melhores do que eles? Não, ser humano é tudo uma coisa só. Cá no Oriente, está aqui no Ocidente, onde no Norte, no Sul, o homem é uma coisa só. E as pessoas muitas vezes são ingratas com Deus. E reclamam o tempo todo. Vamos continuar. Ora, estas coisas se tornaram exemplos, para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha lá. Eles cobiçaram coisas erradas. Cobiçar significa desejar algo que não é bom, ou que não te pertence. Eles estavam desejando, Deus falava para eles assim, não faça isso. E era exatamente o que eles faziam. E eles cobiçavam essas coisas. Eles se deixavam levar por essas coisas. Você acha que Deus fica feliz com isso? Claro que não. Deus orienta a não fazê-las, e o homem vai e faz exatamente o que Deus está falando para não fazer. E isso aí, fez com que eles ficassem no deserto, mortos. Aí ele diz aqui, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Você já pensou se nos dias de hoje Deus fizesse a mesma coisa? O povo que está cometendo imoralidade por aí morresse tudo aí no carnaval? Ia morrer muita gente ou não ia? Mas ia morrer um bocado de gente. Eu lembro que eu estava em Olinda, há uns anos atrás, lá tomando conta de uma igreja, e ela ficava na avenida que passava lá o bloco, tinha um bloco famoso lá. Eu não lembro como é que é o nome desse bloco. E os homens tudo vestido de criança, de bebê, tudo de fralda, as fraldas grandona, e com a mamadeira cheia de cachaça. Você está tentando lembrar que bloco é esse, rapaz? E a igreja ficava bem na avenida, né? Aí eles iam, aí domingo era o dia do desfile do bloco. Aí eles falaram assim, o pastor, na época eu era pastor, é melhor o senhor fechar a igreja, porque, você lembra disso, Nina? Lá em Olinda, bairro Novo. Hein? Eu também não lembro do nome, mas você lembra do bloco, não lembra? É uma bagunça danada. Aí falaram para mim assim, é melhor fechar a igreja aqui domingo, porque o bloco passa aqui, uma bagunça danada. Eu falei, é ruim, não vou fechar a igreja nenhuma por causa de bloco. Aí falei com os obreiros, vocês são homens ou vocês são o quê? Bicho, então vocês vão ficar tudo fazendo segurança na porta da igreja, mas não vou fechar a igreja não. E o povo que quer vir buscar Deus, está doido? Aí esse cara tudo com medo lá, eu falei, rapaz, tem medo não, rapaz, Deus está com a gente. Qualquer coisa eu dou uma força lá para vocês lá. Aí estava fazendo a reunião e o bloco passando lá, uma bagunça. Você acredita, gente, que a igreja ficou cheia? Está cheinha a igreja. Aí se eu tivesse fechado a igreja com medo? Disse que o outro pastor, no ano passado, fechou a igreja lá.
Ele achou melhor, ficou com medo de dar uma confusão, fechou as... é ruim que eu vou fechar a igreja por causa de bloco de bêbado, é ruim. Gente, Deus foi tão bom, não teve um incidente. Tinha uns que passavam lá assim, ó, balançando uma madeira, e aí, pastor, quer um gole? Vai com Deus, meu irmão. Só que ele não era meu irmão não, né, porque... Não teve um incidente, gente. Nós não podemos... claro que você não vai tentar Deus, nem provocar, mas você não pode ficar baixando a cabeça desse mundo não, gente. Então daqui a pouco a gente não prega mais a palavra. O que o diabo quer? Quer mais é que nós nos intimidemos, que nós cobicemos essas coisas do mundo, as coisas sujas do mundo, negativo. Nós temos que andar na lei, obedecer tudo direitinho? Temos. Mas, acima de tudo, a nossa principal missão é agradar a Deus. Ah, bicho, na minha família tem lá o fulano, tem um Beltrano que gosta de farra, gosta disso, gosta daquilo. Uai, é o direito dele, quer fazer com a vida dele o que ele quiser, esse é problema dele para lá. Ora Deus por ele. Mas você não pode se envolver com isso. Não, você não. Aliás, nós temos que ser exemplo para eles. Enquanto eles estão embriagados, nós estamos sóbrios. Enquanto eles estão lá se prostituindo, no meio da imundícia, da sujeira, você andando limpo, reto e dando bom exemplo na presença de Deus. Amém, gente? É isso que nós temos que fazer. E um testemunho vale mais que 1000 palavras. Você não precisa falar muita coisa, não. Só o seu bom exemplo, eles percebem. Você pensa que eles não percebem, não? Ah, percebe. Falando, você quer beber? Não, não, muito obrigado. Ué, você não vai falar? Não, estou fora. Negativo, não se envolve com as coisas sujas e podres desse mundo. Continuando. E não pratiquemos imoralidade. Como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha lá. Deus enviou serpentes, e essas serpentes morderam, e muitos morreram, gente. Não pode brincar com as coisas de Deus. Quem está lá fora, muitas vezes está cego, não sabe o que está fazendo. Embora vai responder diante de Deus pelo que está fazendo. Mas e eu e você? Que temos o conhecimento do que é certo e o que é errado. Muitos de vocês aqui já são libertos. Alguns estão se libertando. Mas a grande maioria... Quem já aceitou Jesus aqui? Quem já aceitou Jesus? Deixa eu ver. A maioria já aceitou. Então, você sabe muito bem o que deve e não deve fazer. Sabe ou não sabe? Então, é diferente de quem está lá fora, gente. Quem está lá fora, está aí no mundão aí, ó. Mas e eu e você, não. Então, por isso que é importante o nosso bom procedimento, para agradarmos a Deus. Vamos continuar. Nem murmureis. Olha lá. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E esse aí não é o exterminador do futuro, não, hein? Aquele do filme lá, o Arnold Schwarzenegger, né? Esse exterminador, ele acaba mesmo com milhares de pessoas. Murmurar. O que é murmurar? Reclamar, achar ruim, fazer fofoca. A língua cai, hein? Tem gente que gosta de uma fofoca, gosta de um mal feito para ficar, sabe? E fica murmurando. Gente, eu estava ouvindo a oração da pastora Nina. Ela falou que tem pessoas que nunca, o cego de nascença nunca viu uma flor, né? E nem a luz do sol. E quem
já enxergou e um dia perdeu a visão, hoje não pode ver nada dessas coisas. Ele não olha, ele olha para o céu, não sabe se está com nuvem, se está com sol, se está assim, se está assado. Ele nada vê, está na escuridão. Mas há pessoas que enxergam e vivem reclamando da vida. Vocês viram aquele rapaz, um que não tem as pernas e os braços, que ele está sempre fazendo palestras, tal. Ele aceitou Jesus, sabia disso? Ele é cristão. Ele teria todos os motivos do mundo para ser revoltado contra Deus. Senhor, aí, por que eu nasci assim? Como é que é o nome dele? Nick? Ele teria todo... Ele é um sujeito alegre. Olha ele aí, ó. Ele não tem os braços e tem dois toquinhos embaixo, assim, de perna. E ele contando da vida dele, da luta dele, as coisas que ele faz, tal, jogando bola, andando de surf, nadando. Faz tudo quase. E feliz. E ele motiva as pessoas através do testemunho dele. Então, ele seria um que poderia viver murmurando e reclamando da sorte dele. Deus não gosta dessas coisas, gente. Pessoas que ficam reclamando, tudo para ela está ruim. Tudo está ruim. Nada está bom. Isso aí entristece a Deus. A Bíblia diz, o que aconteceu com esse pessoal que foi murmurando? Coloca aí, irmãozinho. O que aconteceu com eles? Foram destruídos pelo exterminador. Então você não deve viver reclamando, gente. Tem gente que reclama, eu tenho que acordar cedo para trabalhar, que coisa. Ué, está reclamando? E quem está desempregado que não tem emprego para ir? Ué, estou entendendo não, ué. Não pode reclamar se você tem trabalho para trabalhar, agradeça a Deus. Engraçado, tem gente que reclama, às vezes, por pouca coisa dos filhos. Meu filho é assim, meu filho é assado. Às vezes nem está nas drogas, nem nada. E ainda que tivesse. Quantas mulheres sonham em ter um filho e não conseguem? Chora porque quer ter um filho, você tem um e está reclamando dele. As pessoas reclamam de tudo, reclamam do... Se ela, por exemplo, ela mora longe do trabalho, ela reclama. Se for perto do trabalho, ela vai reclamar também. Se tem um marido, reclama do danado. Não tem, reclama que é casar. Não estou entendendo. Tudo é motivo para reclamar. Chove, achar ruim. Não chove, está uma secura danada em São Paulo, faltando água, racionamento, reclama também. Ué. Tá calor? Não tá bom. Esfria? Piora mais ainda. Eu não estou entendendo. Nada tá bom para ela. Isso entristece a Deus, gente. Quando você reclamar da cor do seu sapato, rapaz, eu não gosto desse sapato aqui. Lembra que tem gente que nem sapato tem. Quando você reclamar da sua casa, lembra que tem gente que mora na rua e dorme em cima de um papelão. Ô bispo, o senhor quer dizer o que com isso? Eu quero dizer que a Bíblia é um livro sábio e diz, em tudo dai graças. É isso que eu estou falando para você. Está escrito na palavra, em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha lá. Mas se a minha casa eu não gosto dela, minha casa não é boa. Para de olhar com maus olhos para a sua casa. Agradeça pela casa que tem, que amanhã Deus te dá uma melhor. Não adianta ficar olhando, não gosto dessa casa, é assim, é assado. Não. Às vezes a pessoa, olha só, ela tem um carro e ela reclama do carro, mas esse carro é muito velho, esse carro não tem ar. Pois é, está cheio de gente no ponto do ônibus lá, esperando o busão, e daria tudo para estar no seu carro. Eu me lembro, eu estava nessa igreja lá em Olinda, lá,
E a gente morava no centro de Recife, e para ir para lá, eu tinha que pegar um ônibus lotado. Eu pegava no último ponto final para poder ver se eu conseguia sentado. Aí eu ficava em pé no ônibus, lotado, cuspindo gente pela janela. Aí passava alguém num carrinho simples, gente, sem ar mesmo. E lá em Recife foi um calor, né? Eu olhava aquilo e falava, Jesus, se eu pudesse ter um carrinho para ir para a igreja, e quando terminava a reunião lá, eu corria, pegava um ônibus e ia para a rádio, fazer o programa de rádio, de 10 às 11. Só que o último metrô passava exatamente às 11 horas. Então, eu tinha que terminar o programa faltando 5 para as 11. Eu saía correndo da rádio. Para chegar na estação do metrô, eu tinha que passar no meio do matagal, que era um trilho. Passar no meio do matagal para chegar na estação do metrô, para poder pegar o último para ir para casa. E uma escuridão, gente, 5 para as 11, eu descia correndo. E ficava lá uns maloqueiros, lá uma turma meio mal encarada, ali exatamente no meio. Falei, ixi. Eu passava ali, ó. Aí eu falava, Jesus, se eu tivesse um carrinho, poxa, eu não ia passar esse aperto. Aí, quando a pessoa tem o carrinho, mas esse carrinho está tão apertado, Senhor, esse carrinho podia ser maior um cadinho, né? Senhor, por que ele não tem ar-condicionado danado? E o carro que eu peguei não tinha ar mesmo, não. Aí, uns tempos depois, me deram um carrinho. Lembra aquele golzinho quadrado? Vermelho, vinho? Danado, tremia igual vara verde. Quando você acelera, igual de andar, né? Acelerava. Uma vez o apóstolo me chamou para ir na casa dele, falou, Jorge, me segue aí. Aí o apóstolo foi na frente, ele era bispo. Eu fui com esse carrinho atrás. Quem disse que o meu carrinho acompanhava o dele? E olha que eu dirijo bem, modéstia à parte, pela misericórdia de Deus, eu gosto de andar bem. Eu acelerava, o danado tremia, a porta parecia que ia sair assim. Eu falei, o apóstolo na época, o bispo foi embora, não vou acertar a casa dele. Mas posso te falar, como eu estava feliz, gente. Segura a porta aí, moleque, nós vamos embora. Agarra na porta lá e o negócio balançando, rapaz. Não tinha balanceamento, as rodas, tudo com aquele, como é que chama? Pneu chapado. Não dava balanceamento de jeito nenhum, o bicho tremia igual vara verde. Mas como eu estava contente, que eu falei, graças a Deus, não estou no busão mais. Pelo menos aqui é eu e a mulher dentro do carro. No busão é eu e o mundo ali dentro. Então você tem que agradecer, gente. Ele tinha ar-condicionado, bispo? Não. O carrinho estava novo? Não. Estava mais para lá do que para cá, mas eu estava feliz. Porque já dei uma melhoradinha, subi um degrau. Aí depois Deus foi abençoando. Aí peguei um carrinho um pouquinho mais novo e assim vai. A gente não pode ficar reclamando. Tem hora que a gente tem que dar tapa na boca, sabia? Para de reclamar, homem. Oxi, está reclamando de barriga cheia? Você sabe por que o povo de Israel ficou no deserto? Deus não se agradou deles? Porque eles murmuravam demais, gente. Aí o destruidor, aliás, o exterminador, olha lá. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sob quem os fins dos séculos têm chegado. Olha aí, ó. Deus deixou isso registrado para exemplo, igreja, para eu e você não fazermos as mesmas coisas. Eles eram o povo de Deus? Eram. Quem é povo de Deus aqui? Nós somos o povo de Israel de hoje. Então nós não podemos cometer o mesmo erro que eles. A coisa não está boa? Dê graças a Deus. Deus vai abençoar. Ele está vendo. Mas não viva reclamando. Que praga, essa mulher enjoada. Não fala isso, homem. Amanhã ela vai embora, te larga. Aí você vai falar assim, ruim com ela, pior sem ela. Aí você vai reclamar. Não fala isso. Bicho, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece a minha esposa. Se o senhor fosse casado com a jararaca da minha mulher, eu duvido que o senhor estava falando isso aí.
Isso aí é você que está falando que ela é jararaca, não sou eu não. Mas que história é essa? Dê graças, agradeça. Você quer ver um exemplo poderoso? Paulo e Silas estavam presos, gente. Injustamente, deram uma surra neles, de varas. Os lombos cortados de vara. Tudo ardendo. Sabe o que eles estavam fazendo na prisão? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha lá. Olha o que eles estavam fazendo. Reclamando? Não. Murmurando? Não. Volta lá. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aí, ó, todas as portas se abriram, porque eles estavam louvando e orando a Deus. E as costas lavadas de vergões de açoites. A resposta de Deus veio rápida, gente. De repente. Eles poderiam estar reclamando, achando ruim, que injustiça, como é que pode? Olha o que fizeram conosco, será que Deus não viu? Não. Cantavam louvores. E ali Deus, Ele não resistiu e sacudiu os alicerces da prisão e colocou todos em liberdade. O louvor, o agradecimento, às vezes é mais poderoso do que uma súplica ou um pedido, sabia? Às vezes a pessoa acha que pedir as coisas a Deus é mais eficaz. Eu vou dizer para você, há momentos que louvar é muito mais forte do que pedir, gente. E Ele responde rápido. Eu vou dizer para você, a resposta vem rápida. Diga graças a Deus. Glorifica bem forte o nosso Deus.